Cinematografia número 49, parte 2. Você chegou aqui e não faz ideia do que eu tô falando? Volta que tem a parte 1, tá bom? Vamos que vamos. Isso aí, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite. Bem-vindos a mais um Cinematografia. E essa é a parte 2 do nosso especial Hitchcock, na verdade, especial Psicose. Então, se você não assistiu o filme ainda, assista, vá para a parte um, volte para cá, como o Fer disse, e a gente vai continuar agora para poder analisar algumas cenas favoritas e falar diretamente da cinematografia desse filme brilhante. Eu sou a Flávia Ariello. Fernando Gelones. E eu sou a minha mãe. Eita, nós. Temos o Norman Bates aqui, Um pessoal. Temos. datezinho. Todo mundo tem um pouco de Norman Bates dentro de si, Caraca, já mano. diria Freud. Aí não, aí Não no não. sentido de serial killer, mas no sentido de nunca querer deixar que a mãe morra dentro de você. Olha só, que homenagem. Pô, Já aí que você você tá. não pode comer a sua mãe, então torne-se ela. Gente, Já Não é diria mesmo? Freud passando. também. Vocês estão passando Tá pano pra passando do limite aqui. psicopata, gente. Não, passando pano pra Ah, não. psicopata. Eu quero deixar aqui. Deus me Eu, livre. eu trago aqui os valores da família. Tá tudo errado isso aí. É cadeia. Norman Bates bom Eu e já Norman tenho o nome de um Bates. dos psicopatas mais famosos do cinema, então seria muito clichê que eu fosse uma pessoa É violenta. verdade, Jason. Todos os seus males já foram expurgados a partir do seu nome, Jason. E olha, Jason também foi um que sofreu por causa da mãe, hein? A gente não pode esquecer Sempre. disso. Então, no Dia das Mães do ano que vem, a gente pode fazer um especial Sexta-feira 13 aí. O especial psicopatas, Caraca, velho. talvez. Então, O especial Freud. Mães É. Perigosas. Mães, olha, já temos o título, gente. Fechou. Nossa, Mães parece nome de perigosas, filme né? da sessão da tarde, assim, sabe? Com Não, se a Whoopi gente juntar Goldberg, todos as os mães filmes de perigosas. terror ou de suspense, né, ou thrillers que lidam com a questão da mãe, gigante. Acabei de assistir Entendeu? Cabo do Medo, inclusive, a série. É preciso assistir o filme original. E a gente tem uma questão ali de pai e mãe que é brutal também. Veja, sempre as questões primordiais dos seres humanos, né? O berço de onde a gente vem. Falando sobre tudo isso, eu queria começar puxando o seguinte: uma das coisas mais icônicas desse filme, para além da cena do chuveiro que a gente vai analisar em breve, é a casa em si, pessoal. A questão da arquitetura desse filme é sensacional porque ela é um personagem em si. Tudo se passa a partir de alguns lugares que são poucos cenários. O filme foi filmado super rápido. Acho que no total deu 30 dias ou até menos. E essa casa específica, na verdade, a gente tem dois cenários para ficar aí nos últimos dois terços, né? Que é o Bates Motel, que é um hotel onde as coisas acontecem, mas a casa do Norman Bates. Isso mesmo, Fer, Eu tenho obrigada. um Então takezinho pros vejam que dois por aqui. aqui a gente consegue analisar o seguinte. Eu tenho duas arquiteturas radicalmente diferentes e opostas entre si. O motel é muito simples, horizontal, quase uma arquitetura quase vagabunda, né? Uma coisa muito pouco desenvolvida, ela é simples, ela é barata, assim como o próprio ambiente onde ela se encontra. Mas lá no fundo é possível ver uma arquitetura que chama muito a atenção, que lembra até dado momento uma espécie de castelo gótico, alguma coisa que lembra Casa Mal Assombrada. Volta na imagem anterior, Fer. E a primeira vista que a gente tem é durante a noite. Quando a personagem chega ali no meio de uma chuva torrencial, ela não enxerga muito bem e temos essa vista. Então a casa ela tá bem para cima do morro e logo a gente fica sabendo que é uma construção que está fora da estrada principal, exatamente por isso ninguém para por ali. Essa arquitetura, uma arquitetura bem tipicamente norte-americana e ela tem elementos de diferentes períodos, ela pode ser chamada de Second Empire, né? E também tem uma certa inspiração num gótico, sim, mas é uma coisa que os americanos conseguiriam perceber como algo real. Tudo isso, e o Hitchcock fala, são perceptíveis, esses lugares existiam.
Não aqui, óbvio, tudo foi construído, mas se consegue ver a realidade das coisas aqui, mas em duas arquiteturas completamente distintas entre si. E uma das inspirações, gente, aí é a minha vertente da história da arte. Feira, eu coloquei uma imagem do Edward Hopper. Sei. A Esse aqui. inspiração é essa casa aqui chamada a casa à beira da estrada de ferro, né? The House by the Railroad, e é uma obra do Edward Hopper, um dos meus artistas favoritos no mundo, Meus de também. 1900. Pronto, já concordamos nisso, Eu gosto né? E bastante é do de Hopper. 1925. É o quê? É Uma muito difícil unanimidade alguém entre que nós. sem dúvida, sem dúvida. É muito difícil alguém que de fato não goste disso, porque é brilhante o que esse homem faz. E é assim, veja, de novo a gente tem uma ideia de uma arquitetura razoavelmente sombria aqui. Por mais que ela Solitária, né? seja algo. Tá durante o dia, você vê clareza. Poxa, legal. Só E que tem algo estranho. Ela eu, tá vazia, ela tá no meio do nada, tá num cenário quase desértico em torno dela. E é uma inspiração aqui para o Hitchcock fazer a casa do Norman Bates. Então, veja que as questões em torno de solidão nas duas obras elas são muito evidentes. O Norman Bates mora ali, em princípio, com a sua mãe, só os dois nessa mansão gigantesca, gótica, escura, cheia de escada, cheia de janela. E a gente fica se perguntando, né? Cadê o resto das pessoas? Cadê todo o entorno? O que está acontecendo ali? É mais Morreram. ou menos a mesma história que essa obra do Hopper suscita em nós, né? eu posso acrescentar uma interpretação? Imagina até que você faria, mas é que eu acho muito interessante assim. Essa construção de cenário, vou pegar daqui que acho que fica mais fácil, né? Esse daqui é o espaço do Norman, enquanto ele é Norman. Porque ele cuida do motel, é meio vazio, é solitário, ele tem um momento de paz. A casa aqui em cima é o espaço da mãe dele. E aí pode ver, é um Uhum. espaço de cima para baixo, meio castelo, vigilante. Tanto que se a gente pega aqui esse take e dá um zoomzinho aqui para os nossos queridos, olha quem está na janela aqui. E aí parece que sempre tem uma figura vigiando o Norman, de alguma forma, de cima para baixo, né? Então essa relação, o Hitchcock do Norman ser um cara que o tempo todo tem alguém olhando, ele se sente vigiado, como essa segunda, é expresso em vários momentos. Esse take aqui também, ó, que tem Esse é as maravilhoso. corujas olhando para ele. Então, assim, ele é um Esse cara quadro é que clássico. é fenomenal, né? Ele é um cara que tá. Esse aqui acho que é genial do Hitchcock. Ele monta os cenários para sempre mostrar que tem alguém olhando para esse cara, tem alguém vigiando, ele não tá à Uhum, vontade, certo? Ele tem uhum. por mais que seja um olhar interno, a gente vai descobrir no final que é o próprio subconsciente dele que está o tempo todo cuidando e martelando. Toda a construção ao longo da narrativa que o Hitchcock consegue fazer é para mostrar que. Acho que é aí que gera um pouco o que a Flávia falou da empatia por ele, né? Você sabe que ele é um cara descuidado, né? No sentido assim, ele não teve o cuidado, ele não teve o carinho ou a maneira de criar o suficiente para que ele se sentisse bem à vontade e completo. Ele sempre está sendo vigiado, embora ele também vigie em algum momento, né? O Ski. Uhum. Mas no geral é um pouco sobre essa construção de cenários que vai montando, né, essa relação. E eu quero mostrar Eu para ainda, vocês. Ah, pode falar, Jason, depois eu. eu ainda diria que nessa imagem que você está mostrando agora, a casa ela ela está numa altura e numa posição bem mais imponente do que o próprio hotel, né? Então Uhum. parece que ela está à espreita do hotel, do motel, né, na verdade, com M, Uhum. Uhum. a todo momento ali, né? Então também pode ser interpretada, é claro, não dá para dizer que foi isso mesmo, como sendo uma analogia ao próprio psicopata, né? Com a presa dele, com a vítima dele ali. Uhum. Sem sombra de dúvida. Até tem uma das características desse tipo de construção, que também é chamada de vitoriana, é você ter a janela do sótão.
E ali a janela do sótão parece um olho que observa as É. coisas. Então, assim, tudo é muito simbólico. Uhum. E o mais interessante, né, gente? Veja, como eu disse, foi tudo filmado muito rápido. Então, essas ideias geniais que o Hitchcock tinha, era exatamente, vinha muito já da experiência dele com a ideia do suspense em si. Você sabe como ativar o medo das pessoas. E a arquitetura, ela é fundamental para isso. Por isso que eu digo que aqui nesse filme a arquitetura é um personagem. Não é à toa que depois a gente vai ter a série chamada Bates Motel. Vira até um personagem que vai se desdobrando em outras histórias e por aí vai. Então imaginem toda essa história sem o motel e sem a casa. Acabou. A gente não tem. São Uhum. personagens no final, né? Ó, eu tô trazendo outro livro, a Flávia no episódio 1 trouxe um livro, tô trazendo Alfred Hitchcock e os Bastidores de Psicose. Cara, esse livro é uma delícia, porque ele Que fala legal. muito, muito, muito sobre os bastidores, não só da produção, mas do processo criativo do Hitchcock. E uma das coisas que eu lembrei que a Flávia, enquanto a Flávia falava, é o seguinte: Hitchcock era o cara que, quando ele acabava de escrever o roteiro do filme, ele falava assim: putz, o filme tá pronto, agora eu tenho que filmar, que saco. Porque ele tinha o filme inteiro na cabeça. É sério mesmo, você imagina o tamanho da prepotência, mas ele merecia, né? Falou assim: na hora que ele acabava de Uhum, escrever o uhum. roteiro, ele falou: o filme tá pronto, agora eu tenho que filmar, isso é um negócio meio chato. Tanto que não é difícil que algumas cenas ele nem dirige. Nesse caso, cenas icônicas, com certeza. Mas porque ele não era um cara impactado por isso. Ele tinha noção que o mundo das ideias era o que tava, era o que ele dominava, e ele dominava a linguagem audiovisual. Então, quando ele escrevia o roteiro, ele já sabia o que ia dar, né? Posso quebrar um paradigma na vida de vocês e do público, mostrando uma imagem? Depende. Tadã! A construção. Olha o ângulo diferente, cara, por trás aqui, ó. Eles montaram toda uma carpintaria e tá vendo? A casa tá pra cá, entendeu? E aqui era o fundo dela. Ela não era uma casa de verdade, obviamente, né? Uhum, Era uhum. cinematográfico. Mas é muito bonitinho esse negócio de gravar em 30 dias. Cara, só vai aparecer duas faces, só construíram duas faces da casa. É muito louco mesmo. E até onde eu li, eles aproveitaram restos de outros cenários, de outros filmes, do tipo, vamos pegar o que tem aqui para conseguir fazer isso o mais rápido Sim, não, possível, vamos né? que vamos. Maravilhoso. Agora, Fer, volta na cena. Fala, Jason. Eu ia dizer que recentemente, sei lá, no último ano mais ou menos, eu vi um filme que eu não lembro qual é e que tinha uma casa de fundo como essa. E pra mim era uma homenagem clara, ou ao contrário, ou foi uma inspiração que o Hitchcock pegou além da pintura do Hopper ali. E eu não consigo me lembrar qual é. Eu não lembro se foi Halloween, enfim, foi algum filme de terror ou de suspense psicológico assim que eu vi que, cara, tinha era uma colina e a casa ali no fundo, sabe? Como cenário. E aí apareceu Uhum. algumas vezes, eu não consigo me lembrar que filme era, mas certamente era uma reprodução dessa casa. É. É muito icônico. É esse tipo de coisa que a gente vai guardando no imaginário e vai recuperando. Tanto Uhum. é que as cenas do interior da casa. Elas são muito sombrias mesmo, porque a casa é sombria em si. Então, é uma escadaria. Fer, vai lá para a cena Eu vou. do. Da escadaria. Deixa eu ver. Da escadaria. Porque, Uhum. veja, primeiro que a gente tem esse ângulo aí, o Fernando pode falar mais sobre ele, Zenital, depois, ou ângulo. zenital. Olho de O olho, Primeiro pássaro. slasher, hein? Do o cinema. ângulo de Deus. E exatamente, a gente está lidando aí com slasher até certo ponto mesmo. Porque as duas cenas de assassinato, elas não são totalmente mostradas, porque a censura não ia permitir. Explícitas, né? Então elas não são explícitas, mas elas estão ali. Você vê de certa forma. Então isso é muito interessante. E aqui é legal porque você vê toda a angulação da escada, quantidade de tapete. Por que você tem tanto tapete? Perdão. E isso transforma o ambiente em algo muito sombrio. Uhum. O que você quer cobrir tanto, né? Tadinha, acho que ela afogou lá, Jason. Vamos segurando, com certeza. Exatamente, gente, desculpa, eu tô numa crise de asma aqui. Tadinha. Não, e sabe o que é uma coisa interessante sobre esse, não só um enquadramento, né, mas a proposta. Ele serve a vários propósitos aqui. Primeiro que o Hitchcock não revela. Até esse ponto a gente não sabe que o Norman Bates é a própria mãe. E outra coisa é que eu acho que faz uma boa, se a gente está falando de artistas, né, é uma boa referência ao Escher.
aqueles quadros das escadas do Escher, manja? Sem Não dúvida. Do conheço. labirinto, igual a gente. Não, igual ao do labirinto que a gente analisou. O Ah, tá. Relatividade. Uhum. Eu não lembro qual é o Sim. nome da obra. Mas porque essa coisa de Relatividade. escadas, essas coisas das escadas e tal, se você não. Se dá para notar, deixa eu ver se meu mouse está aparecendo aqui. Aí. O que ele vai repetir no Vertigo também, né? Exato. Então ele traz muito, tanto na casa, nos ambientes internos, essas referências. Se você for pensar, esses tapetes e o papel de parede, esse parapeito, todos eles, a forma com que ele ilumina seria uma forma que uma casa não seria iluminada, tá? Então você tem uma sombra vindo de trás para frente, mas ao mesmo tempo você tem o brilho da lâmina da faca, você tem a iluminação aqui. Então isso daqui, dependendo do ângulo, isso acaba se tornando o chão para você, e isso daqui acaba se tornando a parte reta ou para cima, ou seja, você tem uma confusão espacial durante essa cena, o que deixa ela mais bruta, né? Mais aguda, porque você não sabe muito bem o que... Inquietante, exatamente. Você se sente deslocado e não entende muito bem o que está acontecendo. Outra coisa que tem muito interessante nesse livro aqui, para essa cena, o Hitchcock contratou uma dublê, uma anã, para fazer a mãe, Bates. Porque ele queria que as proporções dessa personagem, como você ia vendo de relance, fosse totalmente diferente para que ninguém desconfiasse e para ir causando esse estranhamento cena a cena, entendeu? Então é muito louco. Até esse tipo de detalhe tinha para conseguir produzir o efeito, né? Nossa, e parece mesmo, né? Agora que você falou, depois fica mais que fala, evidente, parece, né? velho? Porque parece pequenininha. Ou seja, Porque a casa ela tá numa parece muito proporção maior. menor, né? Exato. Mas tudo isso nessa... sem Fala. computação gráfica, né? Eu fico Não boquiaberto é. quando eu paro para pensar que, cara, essa composição foi feita por alguém que, de fato, assim, não só vislumbrou isso, mas reproduziu isso praticamente, né? É impressionante, cara. É Sem dúvida. sensacional. Gente, voltei à vida aqui. Se eu parar de novo, é a asma do Norman Bates que me pegou. Mas assim, a grande questão de tudo isso, tudo que acontece na casa é sempre muito ruim. No hotel, não necessariamente, acontece também, mas é que você sabe que no momento que alguém pisar nessa casa, coisas estranhas acontecerão. E é interessante que a gente tem primeiro essa questão do subir as escadas e depois a do descer, que é o fim do filme, também. Agora, antes disso, quando o detetive está subindo as escadas, eu quero que quem estiver ouvindo volte nessa cena para ver o que eu vou falar. Por alguns segundos, quando ele entra na casa e começa a subir as escadas, o Hitchcock desfoca rapidamente ele subindo. Primeiro ele desfoca o fundo, depois ele desfoca o próprio detetive. E quando esse detetive é apresentado pela primeira vez, quando ele chega na vida dos personagens ali, ele atravessa uma porta. E assim que ele abre a porta, a gente tem os mesmos segundos de desfoque. Isso é muito interessante para dizer o seguinte: esse cara vai se dar mal. Logo no começo a gente sabe que esse cara vai se dar mal, porque Hitchcock tá dizendo pra gente que isso vai acontecer. E a cena dele caindo a escada, né, com as primeiras facadas, é genial. Fer, acho que você tem aí os detalhes disso, né? Tem, então. Eu trouxe esse take, primeiro que é muito bonita a passividade dele no olhar, na hora que ele tá sendo esfaqueado, que ele fala, caramba, né? Tipo, como uma velhinha. Nossa. Ou seja, ele ficou muito... Mas como é que foi... Não esperava. Exato, mas como é que foi gravado a cena, né? Eles gravaram um dolly da câmera escorregando para baixo, pena que a gente não pode mostrar cenas aqui no YouTube, né? Mas um dolly da câmera escorregando para baixo sem ninguém na frente. Aí depois eles revelaram o filme, acertaram e tal, e aí eles fizeram a projeção no fundo e botaram ele sentado num banquinho. Então ele fica sentado no banquinho fazendo aquela cena que parece que ele está caindo solto no espaço, enquanto a câmera está escorregando, mas na verdade ele e a câmera estão parados e o fundo está se aproximando. Então, assim, novamente, toda essa parte de desorientação que começa lá no ângulo zenital, com a personagem e tal, segue tudo isso. Ou seja, a gente vai ficando cada vez mais desconfortável com o momento, e o que amplifica a dramaticidade e a violência, né? Já que ele não podia mostrar muita coisa, apesar que aqui até que tem um pouquinho de calda de chocolate. A saber, eles usaram calda de chocolate que dá mais contraste no preto e branco. Mas Bem mais que molho de tomate. Exato. Mas é isso. Então, assim, o Jason falou perfeito, cara. Numa época sem CGI, essas coisas, os caras foram criando, né? Já citou o Dolly Zoom.
o ângulo zenital e o tamanho das proporções, esse tipo de efeito, pô, é fantástico, assim, é puxado de bom. Hoje em dia nem a casa existiria. Seria tudo computadorizado. Nem o Sem personagem, exagero. né? É foda, mas é verdade. Nem o Norman Bates existiria, né? É. Vamos para a cena do chuveiro. A gente está indo em diferentes momentos do filme aqui, mas Vamos. para analisar as cenas de fato. E a mais famosa, sem dúvida, é o assassinato da personagem da Janet Leigh. E aqui já está um ângulo brilhante, como o Hitchcock consegue fazer isso, né? Filmar a água caindo por cima da câmera. E a gente tem muitos recortes, são muitos enquadramentos rápidos, diferentes. E é nesse momento que a música vai criar uma. A música cria a imagem. A música, o som ajuda a formar a imagem que a gente tem na cabeça sobre o que está acontecendo. Façam o seguinte exercício de assistir essa sequência da morte no chuveiro com outra música tocando, sei lá, gente, com La Bamba. com Macarena, sei lá, um brega, negócio que tem nada a ver. tecnobrega, né? O que vai acontecer com você? Põe outro tipo de impacto emocional. Eu prefiro ser Porque esfaqueado. vocês estão ouvindo, né? Vocês estão ouvindo. Alô, Hitchcock. Mas pode passar para as próximas sequências, Fer. E aí, eu não coloquei muita coisa. Eu acabei trazendo mais umas, tá? Eu acho que essa é Legal. quando ela se depara. Essa cena eu acho fenomenal, esse take. Porque, assim, você, é o último e você tem aquelas cortinas, né, de chuveiro, meio translúcidas, mas nem tanto, e você... Até então você não sabe o que está acontecendo. E vai ganhando volume. A princípio você fala, nossa, o Norman vai dar uma catracada nela. Porque ele já tinha demonstrado certos desejos, né? E na hora que puxa a cortina e é a mãe do Bates, né? Teoricamente. Todo A mundo velhinha. Agora... A velhinha, velhinha, né? Aliás, deixa eu ver se eu acho uma de quando ela se revela. Olha, aqui. mas eu vou dizer uma coisa. Cortina de plástico para banheiro é cagada na certa, né? Não tem como. Não recomendo. Não tem como ter um final positivo. Qualquer banheiro que tem uma cortina de plástico ali. Puta, quem gosta de tomar banho nisso? Ninguém gosta, mas é a necessidade, Jason. Não, é Olha, necessidade, eu eu que vivo na sei. estrada, você se depara com cada coisa. Aliás, esse filme é o terror dos viajantes. Eu até esqueci de mencionar aqui, eu gosto muito da sequência da Janet Leigh dentro do carro. Porque quando ela vira quase um road movie ali, porque ela entra no carro fugindo com o muito dinheiro bom. e a todo momento ela parece culpada de tudo que ela tá fazendo. E ela vai se deparando, né, com guarda, depois com o vendedor de carro, depois. E ela tá na cara que tem coisas erradas, ela não consegue disfarçar. E o pensamento dela dirigindo, e o Hitchcock filmando só os olhos em algum momento, ela dirigindo à noite, a luz dos carros opostos, tudo isso é tão brilhante. Ela pensando o que as pessoas estão falando sobre o que ela tá fazendo. O que o cara vai dizer pra ela quando ela chegar, o que a irmã dela vai dizer sobre o sumiço dela. É sensacional porque isso te poupa muita coisa do roteiro, só no pensamento. Fer, acho que você tem a Mas sequência, sabe o depois que você eu ia coloca também no dizer? carro. Esse filme é tão incrível que assim a construção da tensão começa na cena da perseguição do policial, justamente. Eu adoro essa sequência, porque você fica tenso. E o Hitchcock, ele tem um dos brilhos dele, né, dos muitos brilhos que ele tem, é colocar você no ponto de vista da personagem, né? Tanto no ponto de vista da própria filmagem, né, como a gente vê nessa cena aí, como o Fê tá colocando, como também no ponto de vista da tensão da personagem. Então, o que você falou, Flávio, de que você começa de fato a acreditar que ela é culpada de algo que nem ela, nem você sabem o que está acontecendo, isso é muito real, porque ele constrói essa tensão que te seduz a entender que, puta, tem algo de errado mesmo, embora eu não saiba dizer o que é, e aí você começa a se sentir no lugar da própria protagonista, né? Puta, isso é muito bom. É muito angustiante o tempo inteiro. Espero que GIF não dê nada. Achei uns GIFs aqui interessantes. Sei não. Descobriremos em breve.
Esse daqui eu acho interessante porque são também algumas facetas, né? Olha que interessante, e especificamente esse take aqui é o mais controverso, porque parece muito de um corpo para a época de 1960, e aí até hoje eram 5 sensores, também está nesse livro aqui, tá? É muito interessante. Eram 5 sensores que analisavam o filme. A primeira vez que eles assistiram essa sequência, 3 acharam que não tinha que tinha nudez e 2 acharam que não tinha nudez. Aí eles mandaram de volta para o Hitchcock o relatório e falaram assim, tem que cortar a nudez. Sabe o que o Hitchcock fez? Pôs de volta na lata e mandou de volta e falou, não, eu tirei a nudez. Aí eles reassistiram. Os 3 que achavam que tinha, falaram, beleza, tirou. E os 2 que achavam que não tinha, começaram a achar que tinha nudez. Para você ver como o efeito Kuleshov, né, da montagem no cérebro da pessoa, do que está acontecendo, é muito forte. Tanto que uma das coisas que eu fui achar aqui para nós é o storyboard original, gente. Olha que loucura. Os caras pensaram take a take, cena a cena. Coisa linda. É muito interessante, né? Então você vê, são aproximadamente 48 keyframes, parece quadrinho, né? São 48 keyframes de cenas chaves que deveriam ser gravadas. Tanto que o filme tem 30 dias, essa cena demorou mais de uma semana. Só essa cena. De tanta da dificuldade. Eles montaram no meio de um galpão, a parte ali do chuveiro, só do banheiro, e aí todas as paredes soltavam. Então eles podiam ir andando com a câmera para qualquer um dos lados, 360, né? Porque as câmeras eram trambolhão e tal. E tiveram que fazer um super processo de isolamento, porque a protagonista ia aparecer com pouca roupa, ela tinha um tapa-seio e tudo mais, mas ela apareceu. Então, tipo, tiraram segurança para não ter aqueles, né, engraçadinho olhando, que na época era uma coisa, né, uma cena com mais nudez, assim. E olha, foi um esforço hercúleo, mas a Flávia falou no começo, né, o Hitchcock, ele se interessava muito pela narrativa, pelo take, pela construção. Às vezes não tanto pela história, né, mas como contar a história pro Hitchcock era muito importante. Então acho que é nisso Agora, que ele monta toda essa sequência. Convenhamos, né? Compensou Compensou Muito. todo demais, esse cara. esforço. Muito. Essa sequência do chuveiro, Muito boa. ela começa e termina de forma tão brilhante. Esse final não é à toa que sem esse filme a gente não teria, por exemplo, A Substância com a Demi Moore, que copia vários takes ali, que são referências, pode chamar do que for. Mas esse final, quer dizer, você tá olhando para uma cena de assassinato brutal e acaba sendo tudo muito. Você fala, o que eu assisti aqui? O que está acontecendo? E como a câmera vai desviando disso, vai te encaminhando para. Depois sai água pelo ralo, e depois vai para o pacote de dinheiro que está em cima no meio Ela do embrulhou no jornal. jornal, né? Pode E crer. depois sai pela janela e ouve a mãe o Norman gritando: Mãe, sangue! Ou seja, cara, não tem como ser mais brilhante que isso aí, irretocável a sequência, né, do início ao fim. Por isso que a montagem é tão brilhante. Por isso que cinema depende disso exatamente. Alterem a ordem dos fatores aqui, tente deixar isso um pouco mais organizado. Acabou, você mata a cena. Tem 2 cenas que eu mostro para os meus alunos quando eu estou dando aula de fotografia, e primeiro que eles ficam quietos e largam o celular, e segundo que eles quase bate palma no final, nem pisca. Essa e o trielo, né, não o duelo trielo do Bom, o Mal e o Feio. É impressionante como as montagens primorosas ainda prendem a respiração do público. Entendeu? Depende da história, tá ligado? Uma história de 1960, o outro, sei lá, o Bom, o Mal e o Feio é de 60 e pouco também, não é? Por aí, por aí. Então, assim, são filmes antiquíssimos, mas a montagem é tão moderna, é tão atual, é tão de tirar o fôlego, né, o domínio da linguagem, que, é atemporal. A galera de hoje, novinha, consegue... Sai do TikTok e curte esse negócio. Legal demais. Temos mais cenas? Olha, eu acho o que... final? Já vamos pro final? Podemos deixa eu ver ir o pro horário. final. Eu acho que a única coisa que a gente comentou um pouco, antes de ir pro final rapidinho, que a gente podia começar... eu tenho uma coisa para falar disso, É verdade. sobre essa Bem cena lembrado. que... Não, pode falar, eu só queria puxar. Acho que o diálogo é muito importante, mas a construção do mise-en-scène, né, da cena é muito boa também.
Esse é o primeiro momento que a gente tem o encontro do Norman com a. Gente, eu esqueci o nome da personagem principal. A... Eu tô chamando. Marion, né? É o primeiro momento ali do encontro dos dois, de fato. Ele convida ela para comer alguma coisa e leva para essa sala próxima ao escritório, certo? E é uma sala cheia de animais empalhados. Ele diz que gosta de empalhar animais, apesar de não gostar de animais. E aí tem todo um trocadilho em relação a passarinhos e etc. São todos animais de rapina que estão empalhados, corujas, gaviões, falcões e coisas do gênero. Isso é muito interessante. Me lembra muito uma obra, uma gravura, do Goya, que chama O Sono da Razão Desperta Monstros, ah, ou O Sonho da Razão, enfim, né? E que tem uns animais sobrevoando. Mas a verdade é que o que mais me chama a atenção aqui é o quadro da parede lá do fundo. Aquele quadro, Fer, consegue aproximar um pouquinho? Esse Essa é aqui? uma obra que, Uhum. isso, esse quadro, ele é muito, é uma releitura que tem várias e várias e várias ao longo da história da arte. Se chama Susana e os Velhos. A mais famosa é da Artemisia Gentileschi, que é uma caravagista, mas essa especificamente é de mais ou menos aí, uma pintura de 1700, de Willem van Mieris. E o que interessa é a história da pintura em si. Susana e os Velhos é uma narrativa bíblica do livro de Daniel, em que Susana está tomando banho no rio e dois velhos a atacam. Então a gente está diante de uma cena de violência. E o que acontece? Esse quadro tampa o buraco que tem na parede que atravessa o escritório do Norman para o quarto número 1, onde ele consegue ver a Marion tomando banho. Então a referência é total. A gente está falando de uma violência de uma mulher que vai tomar banho e de alguém que está observando. Gente, o conhecimento do Hitchcock e da composição artística, do cenário aqui e de todas as referências é magistral. Então veja que eu já citei Hopper, já citei essa obra específica, a gente falou também boa, Fer, Tá embaixo obrigada, a né? definição, gente. Eu tô tentando pegar Tem umas várias boas aqui. outras obras. Aliás, todos os ambientes da casa e de todos os ambientes do filme em si, a gente tem várias obras de arte que daria para analisar. Mas esse conhecimento aqui, ele é digno de nota porque nada está à toa no cenário. Esse especificamente é muito importante. Eu acho interessante, eu tô pegando alguns takes aqui, peraí que eu vou chegar, né? Mas é mais ou menos a sequência que ele faz. Então, inclusive vai dar para ver melhor o quadro. Deixa eu só atualizar aqui. Peraí. Cara, tá começando a ficar com muita imagem. Filme bom é assim, né? Ó, olha que interessante. Ele se aproxima do quadro e aí você vê justamente essa parte, né, do assédio no quadro. Na sequência, o que que acontece? Ele tira o quadro da parede e aí é revelado mais ou menos esse buraco aqui, o espaço, né? Uhum. E aí depois tem a cena dele olhando E pelo a gente tem um super buraquinho. enquadramento próximo, Peraí que que é eu tô muito pegando ele bonito. também. E aí tem um enquadramento mais próximo ainda. Espera só um minutinho. A É sombra no um, rosto dele é muito boa, né? é, Então, mostra uma certa vulnerabilidade barra. Você tem os dois lados, né? Sempre que você deixa essa iluminação que divide o rosto em dois, você está promovendo um pouco sobre essa dualidade do personagem. Como ele está só de perfil e você só consegue ver o olhar. Aqui, ó, achei. isso, Tá essa um pouquinho mesmo. embaixo também, mas é Enquadramento ótimo. enquadramento absurdo. Para a época é difícil de fazer, as câmeras eram grandes À e noite você ainda. é muito Uhum. difícil, você tem essa divisória muito clara entre o olhar e o buraco, né? Enfim, e aí é interessante que quando ele mostra ele tá olhando, ela tá nessa parte aqui ainda, ela tá se trocando. E aí você acha que vai rolar alguma coisa mesmo, mas daí ele se autocensura
e vira as costas e vai embora, né? Você fala, ufa, beleza, né? O cara é só um esquisitão, sei lá, safado, ananista, é só um voyeur ananista, para usar um termo bonito. Só que daí depois, no final, emenda com a... Pode falar. O que é interessante, principalmente no quadro anterior, Fê, que você estava colocando, é que há uma expressão de máscara, né, nessa cena. Porque ele está olhando através de uma camada na frente dele. Ou seja, quem está olhando é a mãe, não é ele. O filme todo tem uma questão voyeurística que eu acho que só não é maior do que o Janela Indiscreta. Mas ainda assim, o Hitchcock trabalha com isso em muitas obras diferentes. Mas aqui é um voyeur difícil, perigoso, Impulsivo, do né? mal. Bem psicológico, de fato. Aliás, esse é um dos filmes favoritos dos psicanalistas em geral, pelo menos os que eu conheço, né? Vamos para isso Caminhamos agora. Vamos lá. Vamos terminar a análise do final do filme? Vamos, então, Pode ó. puxar, Jay. Vamos começar com essa cena aqui, então? A revelação. A velha aí, ó. A velha. É uma cena ótima, porque a irmã da Marion, né, tá entrando no porão, e aí tem uma senhorinha sentada numa cadeira e ela só toca o ombro e a cadeira gira e a gente tem essa revelação. Isso é um susto de cinema de terror B muito clássico. E olha o senso de humor do Hitchcock aqui novamente, trazendo pra gente um susto que, claro, de novo, ninguém estaria esperando isso se não conhecesse o filme. Que vontade de estar no cinema em 1960 e ver isso no cinema pela primeira vez e ser impactado por essa cena tão, tão estranha. E o que se segue aqui, que é mais estranho ainda. Então, é interessante que daí você fala assim, ao mesmo tempo que você fica embasbacado e fala assim, putz, não existe mãe, ela tá morta, você fala, ué, mas quer dizer então que quem tava fazendo era o Norman, e na sequência ele entra com isso aqui, velho. Não dá tempo, tem 5 segundos entre uma coisa e outra. Que ele chega com essa carinha de louca, desvairada, tá ligado? Com a faca e o vestidinho, mano. É demais, de bom. E aí você fala, putz, ferrou, a irmã da Jenny vai morrer também. A sorte é que o amante, né, que é o Sam. Ele conseguiu recobrar depois de ter levado um cucuruto aí e segura, e é muito bonito. Infelizmente eu não tenho todos os takes. Conforme o Sam vai segurando o Norman Bates travestido, o vestido vai abrindo, a peruca vai caindo e ele tentando soltar a faca. Ele só consegue dominar a faca quando todos os trejeitos da mãe caiu. Então, assim, de certa forma, teve que ir despindo o Norman Bates da mãe até mais ou menos tentar voltar só o Norman, daí ele abre e solta a faca. Assim, é subliminar isso, né, na narrativa. Novamente, é tudo muito rápido, mas a construção é muito bonita e muito impactante, né, por ter essa ideia, né? E lembrando que eles estão no porão e a hora que a irmã da Marion bate na caveira e ela gira, ela assusta e bate a mão em uma luz e a luz chacoalha. E aí a música do mesmo momento do chuveiro volta. Que são aquela, né? É uma música só com cordas, muito estridente. E nisso entra o Norman Bates, então, travestido de mãe, e é uma confusão, e é algo incômodo, e a luz que fica balançando, então você entra no claro, escuro, claro, escuro, claro, escuro, a mesma coisa do Norman Bates, ou seja, você tem uma sensação de desequilíbrio total da cena. Again, isso é muito interessante porque a psicose é um estado dissociativo da realidade. Ou seja, o Norman, quando ele se veste de mãe, na verdade, assim, é muito comum que as pessoas pensem que
a questão está no fato dele se vestir como uma mulher. Pro tempo, de fato, isso era um escândalo. Só que pior do que isso, mais grave do que isso, é o fato dele se vestir da mãe dele. Por isso que os psicanalistas piram, né? Essa é a tara da psicanálise, justamente. Não é que ele entra no lugar da mulher, porque ele não se veste como uma... Ele não é uma drag queen, por exemplo, ele não é um crossdresser. Ele se veste como a mãe dele, ou seja, na cabeça dele, ele se perde, há uma ruptura de identidade, porque ele se perde na identidade da própria mãe. Provavelmente porque na cabeça, no inconsciente dele não houve o rompimento ali de associação de identidade, né? Então ele de fato pensa que é a mãe dele, por isso que ele conversa, ele dialoga com a mãe dele o tempo todo, e você ouve uma idosa falando ao longo do filme, né? Ou seja, você tem o ponto de audição dele também, porque você ouve uma senhora falando, então não é que é ele fazendo a voz da senhora, é uma senhora de fato falando. Então nesses momentos você ouve como se fosse o Norman ouvindo o que se passa na cabeça dele. Genial, né? E aqui então mostra justamente nessa cena, com esse movimento pendular da luz que a Flá estava descrevendo, você tem um efeito psicótico, né? Ou seja, o efeito do rompimento com a realidade, que é o que se passa na cabeça dele. Então você não sabe se você é um ou se você é outro. Você não sabe se você age como um ou se você age como é outro. E é esse trocar de luzes que simboliza isso, né? Então, porra, como isso é inteligente, como é elegante, como é bonito e como é foda ao mesmo tempo num filme desses. Eu acho interessante, né, na minha interpretação desse final, vai um pouco nessa linha também. O que acontece? Ele teve uma relação abusiva pela mãe. A mãe era muito forte, era muito impositiva com ele. Dominadora. Dominadora, né? E ele cresce nessa sombra. Quando ele não aguenta mais e se revela e mata, né, a mãe e o padrasto, por mais que ele tenha se libertado do jugo, ele perde o que ele é. Cria um vazio. Porque o que ele era? Ele não era o Norman Bates, ele era filho da mãe abusiva. Aí o que acontece? Quando você tira, dá um vazio de ser, e como é que ele preenche? Ele recria a mãe dentro dele para permanecer nessa dualidade. Ela precisa continuar suprimindo os desejos e as vontades dele. Até o ponto que essa contraparte, que muitas vezes é só uma voz na cabeça dizendo, não faz isso não, isso aí tá errado, né? Vai crescendo e toma uma parte do ser consciente dele, ele assume, e aí dá essa beldade aqui com a faquinha na mão e uma ideia na cabeça. Tanto é que, para mim, o fechamento desse filme é a cereja do bolo mesmo, que é a última cena em que ele já tá essa. Olha a riqueza dessa falta de cenário. Você não tem nada, ele tá preso, ele pede um cobertor, e a única coisa que a gente vê é uma pessoa completamente vulnerável, enrolada no cobertor, e aí a câmera sai de um plano mais aberto e vai se aproximando até fechar num close no rosto, mas enquanto isso a gente está ouvindo os pensamentos. E os pensamentos não são dele, os pensamentos são dela. E é ela dizendo: Olha, eu não tinha mais o que fazer. Meu filho fez essas coisas horríveis, mas eu vou provar que eu sou boa, né? Que eu não posso matar nenhuma mosca. E agora eles estão me observando. E aí vem a mosca E andando na sobre a mão, mão né? Um e texto fala: bonito. eu vou provar que eu não sou capaz de fazer mal nem a uma mosca. E aí esse olhar penetrante aqui do Anthony Perkins que define o É, é, olhar psicopata daqui em diante. é Esse olhar de impressionante. baixo para cima. Ele sai desse frio encurralado Uhum. e, né, tanto que acontece? Ele estava com roupas de homem. Ele sendo ela, mulher, ela está se sentindo mal, ela está se sentindo ultrajada de estar com as roupas masculinas. Então ele perde o cobertor, mas para se pôr como um hobby, né? Que nem o hobby de velhinhas usam em volta do corpo. E aí quando ele novamente consegue, tô falando, vou falar ela porque eu imagino que ainda está na personagem ela. Elo. Ela consegue fazer essa transição das roupas masculinas e ser tratado como norma. Lembro disso. Põe um hobby, consegue se travestindo de novo, esse lado de novo assume o comando, e aí tem essa parte que a Flávia fala, essa narrativa em off do que está se passando pela mente, e olha como ele ganha potência, ou ela ganha potência, no olhar muito penetrante, né? Aqui você tinha vulnerabilidade pura, né? Se você para sentir aqui esse olhar, é um desalento quebrado e uma vulnerabilidade. Aqui não, aqui ela já
começa a assumir de novo o protagonismo, aquela potência do mal, afinal ela que mata a galera, né? E aí eu acho que o que fica mais foda do Hitchcock nas cerejas no bolo é ele dar esse crossfade para fechar entre a visão que entra na sequência, né? Esse olhar penetrante, e ele consegue sobrepor a imagem na pós-produção, mostrando um pouco da caveira da mãe ali. A caveira da Foda. mãe. Isso Apesar de são que segundos, né? ele continua sendo ele, né? Ele em momento nenhum se torna ela de Uhum. fato. Porque essa é a pira da psicose. Continua sendo ele, sempre foi ele. Ele é o assassino. A mãe não existe, a mãe tá morta, como a gente vê na caveira, né? Mas é muito, cara, é muito incrível o que ele compõe assim, o que ele pinta nessa fotografia que a gente tá vendo, né? Uhum. Porque de fato, Flávio, depois desse filme, você nunca mais teve outro olhar para um psicopata senão esse. É É muito exatamente isso. difícil, cara. A determinação do que é psicopatia partiu desse. Não importa se tivemos outros antes na história do cinema, é esse que define, né? E isso é muito importante, né? Como eu disse, o Massacre da Serra Elétrica vem depois e todas as outras obras que vão falar, pelo menos desse mesmo personagem que é o Ed Gein, vem depois. Isso é muito determinante imageticamente, é algo muito potente. Eu acho que a gente podia É, arrumar para o... Ah, desculpa, fala, Jason. Eu não queria interromper. eu ia só trazer à tona, eu não sou nenhum psicólogo, pelo contrário, mas sou entusiasta do estudo da psique, que a psicopatia ela é um transtorno de personalidade antissocial. Né? Então, assim, a gente está falando de dois diagnósticos sobre a mesma pessoa. Um que é a psicose, né? Então você tem a dissociação da realidade, que é a pauta do filme, por isso que ele age como se fosse a mãe dele, e você tem também a característica do psicopata, que é essa desordem, esse transtorno de personalidade antissocial, a ponto de que ele fere os outros porque ele não consegue discernir valores, ele não consegue discernir moral, ele não consegue discernir o certo do errado, e ele vai lá e prejudica outras vidas, outras pessoas, né? E muitas vezes, de novo, isso passa como sendo apenas um problema de psicopatia confundido com o diagnóstico de psicose. Só que são duas tretas aqui sobre as quais a gente está falando. Uma é a psicopatia, mas a psicose é central no filme, por isso que em inglês o nome do filme é Psycho, né? Ou seria psicose traduzido aqui para o nosso título. Só que psicose não é psicopatia. E aqui a gente está olhando as duas faces de ambos esses diagnósticos, tanto o lado da ilusão, que ele acredita ser a realidade dele, como o lado real mesmo, né? Eu acho isso, cara, do cacete, assim. Eu Muito bom. queria... Foi ótimo você ter falado, Jesus, porque eu queria pegar justamente esse gancho, a gente precisa arrumar para o fim, porque dá hora para falar eternamente sobre esse filme, né? Eu queria montar um tribunal aqui. Vocês, Norman Bates, culpado ou inocente? Ele é assombrado realmente pela figura da mãe ou ele se deixou levar? O que vocês acham? Enquanto personagem, assim, vocês têm compaixão ou vocês acham que... Você acha que é coisa para enforcar ou é coisa para uma clínica psiquiátrica? Vou pôr nesses termos para vocês aí. Eu não vou julgar nada aqui. Ô, Não, louco, mas eu vou dar sabonetou. uma de Glória Menezes, não, gente, Glória Glória Pires, Pires. né? E isso foge da minha alçada aqui. É algo muito complexo. Aqui, olhando pro personagem do filme em si, é claramente perturbado, e aí a gente precisa tratar agora, né? Crimes aconteceram. E É, você, Jason, corda ou cadeia? Forca. Forca. Forca, olha claro. lá. Forca. Forca em praça pública. Meu Caramba, Deus, Mas gente. Eu vestido sou do dele é bem. vestido de mãe ou vestido de norma? Não, veja, eu Vestir de Norman, porque senão alguém pode falar que é feminicídio. Então é melhor enforcar ele como homem mesmo, que aí não Puta tem treta, desculpa. mano. Cara, eu acho até que pela construção do personagem, eu não digo que eu tenho uma empatia, obviamente, porque ele é um psicopata. Mas eu entendo que ele precisa de tratamento. Lógico, acho que Sim. deve ser encarcerado, alguma coisa assim, mas não é só jogar na cela e jogar a chave fora. Ou, sei lá, nos Estados Unidos tem pena de morte e tal. De fato, precisa entender o que motivou
até para tentar trazer um alívio para a pessoa que está passando por esse tipo de coisa, mas também para a gente entender, tipo, olha, o que a gente pode evitar em relacionamentos de mãe e filho e de família para não desaguar nessa loucura aí, né? Até com uma questão de saúde pública, a gente às vezes tem essa... outro dia, eu e a Flávia estávamos assistindo o julgamento de Nuremberg, né? E aí, claro, são atrocidades diferentes, mas, né, são de iguais tamanho. E eu acho interessante que a visão do psicólogo... Saiu recentemente o filme, né? Julgamento de Nuremberg. O Nuremberg, né? Não Nuremberg, o Nuremberg. Que é a visão do psiquiatra analisando. Eu entendo essa lógica de você tentar analisar pessoas que sabidamente têm transtornos mentais e causam dano à sociedade para tentar evitar que eles aconteçam. Embora a gente nunca vai conseguir sanar completamente, porque o ser humano é o ser humano, não é mesmo? Temos as nossas contradições. Então ele foi enforcado, sabonetado e tratado, segundo cada um aqui. Para variar, né? É. Eu no meio, os dois extremos aí. Gente, para fechar, eu vou dar um indicativo de uma série e de um livro, para quem gostou. Poderia indicar qualquer coisa do Hitchcock, mas na verdade, assim, a série Mindhunter é muito boa, porque ali é o que investiga todo o surgimento da ideia de serial killer, então é uma boa série, com boas bases de pesquisa. Mas tem um livro da The New Yorker que chama Os Piores Crimes da revista New Yorker, que é um compilado de várias histórias de true crime que foram lançadas em diferentes décadas pela The New Yorker, e uma das... A do Ed Gein não está lá, mas a gente tem várias histórias que orbitam em torno de alguns serial killers e são todas excelentes. Eu fiquei muito impactada com várias histórias ali desse livro, porque se trata da The New Yorker, que é uma das melhores revistas de todos os tempos, então a qualidade de escrita ali é absurda. Fica essa dica aí então para vocês. E aí, Diz, quer falar primeiro? O que você recomenda para o povo? Eu recomendo um filme alemão que não é muito antigo, chamado O Bar Luva Dourada. É um filme de um psicopata alemão, logicamente, que tinha uma tara por idosas. E é uma história real. É um filme extremamente forte, né? Ele não é para ser um filme de terror, ele é um filme de suspense psicológico, o que eu sempre levo mais a sério, porque são filmes que são feitos naturalmente para serem levados a sério mesmo. E, cara, ele é um filme bem difícil de assistir porque ele é muito violento, ele é muito gráfico, e por se tratar de uma violência a um grupo vulnerável, ele se torna ainda mais sádico, sabe? Só que eu acho interessante pelo aspecto de ser um filme que retrata o que realmente aconteceu na história desse cara. Então, é um filmaço e é uma história muito interessante se você gosta de true crime também, como a gente aqui, como esses malucos. Então, agora tem uma revelação bombástica a fazer, a Flávia já sabe. Eu não gosto de true crime. Eu acho que isso são coisas... Eu não quero julgar ninguém, mas, porra, eu acho que isso daí é coisa de quem, sei lá, né? Tá dando palco pra maluco. Mas, enfim... Eu conheço o poder da indústria, não vou lutar contra tudo. Então eu não recomendaria algo moralmente complicado mesmo. E nisso eu concordo com você. Não tô aqui para julgar ninguém. Eu, particularmente, Fernandinho, se você gosta, vai, true crime no seu coração. Mas eu não gosto, eu acho esquisito, assim, eu me coloco muito no lugar da pessoa que tá morrendo ali, eu sinto, não sei, eu tenho um nível ali que eu não me sinto confortável. Você fala, que merda, isso aí aconteceu. Anyway. Embora eu sei que tem vários. Inclusive, se você. Eu ia falar que não, mas vou roubar. Se você quer um filme de true crime BR, O Bandido da Luz Vermelha. Muito bom, hein? Isso daí é um clássico da chanchada. Nossa, eu não gosto desse filme, gente. Nossa, eu odeio esse filme. Eu sei que parece um pecado falar isso, mas. Enfim. Mas eu acho que assim, se você, assim como eu, não gosta de true crime, assiste Festim Diabólico, que eu acho que é o Hitchcock no seu auge, assim. Quase não tem cenário, quase não tem personagem, só tem história pura e um suspense que você fala, caraca, velho. Muito bom mesmo. Você ouve o nome Festim Diabólico, parece que você tá prestes a assistir um pornô também, né, de BDSM. Mas o nome em inglês é Rope, corda. E, cara, é realmente um filmaço. É um filmaço do Hitchcock. Né?
Agora, eu não sei onde vocês viram o Psicose, mas ele tá disponível para compra no Apple TV, deve estar também no YouTube, tá? Que foi onde eu comprei o filme originalmente, então vale a pena, A gente, porque é um Esse classicaço. Telecine tá a disponível. gente assistiu pelo Telecine, que tá muito boa a cópia deles, Tem no inclusive. Google Play também, enfim, é isso aí. Bom, acho que é isso então, hein, gente? Show. Esse parte 2 estendeu mais, mas esse filmão é um filmaço, difícil. Merece, né? Até a Exatamente. próxima. Tchau. Até a próxima, pessoal. Façam Valeu. terapia.